Hoje é quinta-feira, dia 20 de maio de 2021. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina hoje será se. É isso mesmo, se. Reticências. Existem aqui dois textos que vão aparecer como textos-chave para o nosso estudo de hoje. O primeiro deles, Gênesis capítulo 26, verso 5, que diz assim: porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. O outro texto é Êxodo capítulo 19, verso 5, que diz assim: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. É um prazer recebê-lo no nosso canal. A sua companhia nos traz grande alegria. Muito obrigado por ela. Os dois textos que lemos ainda há pouco nos mostram uma realidade muito interessante. O primeiro deles, falando sobre Abraão, é Deus dizendo que Abraão, ele guardou os mandamentos, os preceitos, os estatutos e as leis que o Senhor Deus havia dado a ele. Demonstrando assim que na aliança de Deus com Abraão, haviam leis, preceitos, mandamentos, estatutos, tudo isso estava lá. E que Abraão guardou esses mandamentos, esses estatutos. Só para a gente poder tentar entender uma coisa. Abraão, ele foi aceito por Deus porque guardou esses preceitos, mandamentos, estatutos e leis? Ou ele foi escolhido por Deus, aceitou a escolha que Deus fez, e a partir daí ele começou a guardar os mandamentos, preceitos, estatutos e leis? Precisamos compreender que o fato de sermos escolhidos por Deus é um ato gracioso da parte de Deus. Deus, em sua graça, nos escolhe não porque nós sejamos melhores do que os outros, mas Ele nos escolhe porque Ele é bom, porque Ele é amor. A partir desse momento da escolha, Ele se apresenta, mostra em que é que consiste a aliança, qual é o propósito dele para nós dentro dessa aliança, e nos deixa livres para podermos escolher seguir os preceitos da aliança, as leis, os estatutos, os mandamentos, os preceitos, ou de seguirmos a nossa vida e deixarmos de lado a aliança que Deus tem conosco. Essa ideia de condicionalidade, ela vai aparecer no segundo texto de Gênesis capítulo 19, verso 5, quando Deus vai dizer: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Essa palavrinha, se diligentemente ouvirdes a minha voz, é a ideia que vai mostrar o papel do livre-arbítrio. Então veja, Deus em sua soberania nos escolhe. Deus em sua soberania estabelece um propósito para a nossa vida. Deus em sua soberania tem um grande propósito, tanto para nós como povo, como também de forma individual. Mas o livre-arbítrio, a liberdade de escolha, vai ser sempre soberana. Deus deu esse poder nas nossas mãos. Deus não força absolutamente ninguém a estabelecer uma relação de aliança com Ele. Deus não obriga uma pessoa que não queira estabelecer uma aliança com Ele a firmar essa mesma aliança, a viver essa aliança. Mas uma pessoa que escolhe, que aceita, que entende que Deus em sua soberania o escolheu, que Deus em sua soberania o elegeu, estabeleceu um propósito pré-estabelecido, antes mesmo do nosso nascimento, para que pudéssemos cumprir um determinado papel dentro dessa aliança, e entendendo que esse propósito vai ser a melhor coisa para a nossa vida, que cumprindo esse papel nós vamos ser felizes, vamos sentir realizados, porque vamos encontrar a razão pela qual fomos colocados à existência, fomos trazidos à existência nesse mundo. Quando descobrimos isso e decidimos viver o propósito de Deus, aí então você junta a vontade de Deus com a escolha humana, e aí você tem uma coisa chamada felicidade, realização na vida do ser humano.
Mas, ao mesmo tempo, quantas pessoas foram escolhidas por Deus e não aceitaram? Não aceitaram seguir o propósito do Senhor. Não aceitaram ir adiante e fazer aquilo que é a vontade de Deus. Eu posso citar alguns exemplos dentro da Bíblia. O rei Saul foi escolhido porque era o melhor na sua geração. Ele era o mais preparado. Era aquele que tinha mais condições de poder ser um grande rei e de estabelecer uma descendência que pudesse fazer a diferença em Israel. Mas apesar de Deus o ter elegido, escolhido em sua soberania, Saul, dentro da sua liberdade de escolha, escolheu fazer as coisas do seu jeito, desrespeitando as leis, os mandamentos, os estatutos do Senhor, os preceitos do Senhor, e por isso acabou perdendo o privilégio de poder permanecer com a sua descendência no trono. Te cito ainda um outro exemplo, Jeroboão, filho de Nebate, o primeiro rei do reino de Israel, depois da separação na época de Roboão, filho de Salomão. Ele foi escolhido pelo profeta Aías, e Deus disse que viu em Jeroboão condições para que ele pudesse ser um grande rei. E Deus disse, eu vou fazer da sua casa, se você quiser, se você permitir, vou fazer da sua descendência uma casa tão forte como a casa de Davi. Sempre vai haver alguém da sua família para poder se sentar no trono. Mas para que isso aconteça, você deve guardar meus mandamentos, meus preceitos, meus estatutos e minhas leis. Por quê? Porque esse é o caminho para que o propósito de Deus aconteça na vida da pessoa. Mas Jeroboão resolveu andar por um caminho completamente contrário. E por isso o plano de Deus não aconteceu. Isso não significa que Deus tinha um plano. Eu vou escolher o Saul para depois poder ignorá-lo, para depois poder colocar ele de lado. Eu vou escolher o Jeroboão para depois colocá-lo de lado. Não. Deus escolheu para que o indivíduo tivesse a possibilidade de ser o melhor que ele podia. Esses eram os melhores que haviam nas suas gerações. Mas usando o maior poder que estava à sua disposição, seu livre-arbítrio, escolheram seguir um caminho diferente daquele que Deus propôs. E então o grande plano de Deus não aconteceu. Então, nós estamos falando de duas coisas separadas. A eleição de Deus e dentro da sua soberania e, ao mesmo tempo, a liberdade de escolha do ser humano. São duas situações separadas. Algumas pessoas querem dizer que só existe a eleição de Deus. Deus escolhe, determina e diz, você vai ser salvo, você vai ser perdido. Não, biblicamente falando, não é isso que acontece. Deus, em sua soberania, ele escolhe, ele estabelece um plano, ele se apresenta ao ser humano, mostra o plano e dá liberdade para que o indivíduo siga o plano ou não. Se resolver seguir o plano, então haverão mandamentos, preceitos, estatutos e leis. Para que o indivíduo entenda, esses mandamentos, preceitos, estatutos e leis são como se fossem a proteção numa estrada para que o indivíduo saiba a direção que ele tem que seguir. Quando ele tem vontade de ir por um caminho que para ele parece melhor, mas que vai contra o caminho do Senhor, a lei, o estatuto, o preceito, o mandamento vai dizer, não, para cá não, é para cá. Sem isso, nós ficaríamos perdidos como um barco em alto mar, sendo lançado de um lado para o outro pelo vento. Por isso o Senhor Deus, em sua grande sabedoria, nos deu suas leis. Então, soberania de Deus, liberdade humana. Quando você junta as duas coisas, você descobre o grande presente que nós temos. Temos um Deus que acredita em nós, um Deus que estabelece planos para a nossa vida, mas que nos dá liberdade para vivermos esses planos ou não. Vamos hoje dizer a Deus que queremos viver o seu plano? Obrigado, Senhor, porque em sua soberania o Senhor nos escolheu. Estabeleceu um plano para a nossa vida. Nós, de livre e espontânea vontade, escolhemos seguir o teu plano. Ajuda-nos, portanto, a obedecer às suas leis. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?